Prezados amigos, bem-vindos a Vitrines da Vida. E hoje, como geralmente o fazemos, vamos tratar de alguns assuntos a respeito da vida humana. E é interessante que o ser humano, desde que apareceu nesse planeta, surgiu com uma tendência natural de se relacionar um com o outro. E é interessante que a natureza proveu para o ser humano algumas diferenças entre um e outro. E sobre isso é que nós gostaríamos de tratar hoje, traçando algumas reflexões sobre esse tipo de relacionamento que surge entre dois seres humanos diferentes na sua constituição física. Sabem, o ser humano não é somente um ser que diríamos monotípico. O ser humano surgiu, foi criado com dimorfismo. E esse dimorfismo sexual, e não somente físico, mas também no seu desenvolvimento mental, afetivo, volitivo e várias outras formas de diferença de forma. É interessante notar que a natureza, naturalmente, quando chegamos a um certo tempo da nossa existência, há uma atração mútua entre esses dois seres diferentes, homem e mulher, macho e fêmea, como grande parte dos outros animais também. Então, nós gostaríamos de comentar um pouquinho a respeito de certas diferenças de aspectos individuais entre homem e mulher, ou entre macho e fêmea, ou entre menino e menina, rapazes e moças. É interessante que, embora muitas vezes um queira se aproximar na maneira de ser ao outro, acabam ainda assim sendo diferentes. Agora, vamos um pouquinho mais adiante. Qual a origem do homem? Como ele apareceu aqui no planeta? Isso é parte de um estudo daquilo que se chama de antropologia. Mas alguns aspectos que são naturais, o homem hoje em dia está procurando acabar com essas diferenças para querer ser mais e mais semelhante. No entanto, a natureza, até hoje, provê essa diferença. Quando uma criança nasce, ou é menino ou é menina. Esse dimorfismo se desenvolve depois, à medida que a criança vai crescendo, com outras características específicas de cada um dos sexos. Embora muitas vezes se procurem igualar no processo educacional, ainda assim permanecem as diferenças. E quando chega a uma certa época da vida, existe uma atração mútua entre menino ou rapaz e uma moça. E então começam a se relacionar. E nós vamos tratar um pouquinho a respeito dos elementos que são usados pelo próprio ser humano, dentro as partes ou aspectos da sua personalidade, que justamente vão causar e provocar e serem usados nesse relacionamento. Aquilo que nós chamamos agora de fase de namoro, ou de conhecimento, ou de, alguns dizem ficar, há certas expressões usadas hoje, na realidade, para indicar
esse tipo de aproximação, esse tipo de relacionamento? Então, em primeiro lugar, nós diríamos que um dos aspectos da personalidade humana usada nessa forma, nessa procura de relacionar-se, é a vontade. Isto é, o livre-arbítrio. O indivíduo toma uma decisão em certo momento da vida. Eu vou procurar alguém com quem me relacionar. E então, a outra parte também, e parece que há aí uma busca afim de duas pessoas que querem encontrar-se e querem buscar alguma coisa para completar-se. A verdade é a seguinte: o ser humano, especialmente o homem, é um ser incompleto. É verdade, pode ser perfeito naquilo que ele é, mas incompleto. E precisa, naturalmente, de uma outra parte que lhe complete. Porque há certos aspectos que ele desenvolve, mas há outras partes da personalidade que ele carece e vai buscar no outro elemento, isto é, no sexo oposto. De maneira que eu gostaria de salientar aqui que a própria natureza oferece esse dimorfismo sexual. E então, um vai completar o outro a partir de certo momento na vida, em que o rapaz vai buscar uma garota e uma garota vai procurar um rapaz, buscando satisfazer e completar-se a si mesmo. É interessante isso. Por exemplo, o homem, o rapaz, tem certas mais características de apelar mais para a razão, o porquê das coisas, procurar encontrar as causas e restabelecer relação entre causa e efeito. Então, à medida que ele vai desenvolvendo essa capacidade de buscar, de procurar, e ele vai tentar encontrar alguém que possa suprir o que falta a ele. E então vai buscar no sexo oposto. Já não dizemos isso fisicamente. Sabem, o problema não é só físico. O homem não é só corpo físico, isto é, uma estrutura física e um funcionamento físico. O homem é um todo. E hoje em dia já sabemos de sobejo a relação psicossomática, isto é, da mente e do corpo. Então, existem aspectos psíquicos que também precisam ser completados. E nesse caso, nós podemos dizer que aquela capacidade de razão do homem deve ser completada com a capacidade afetiva da mulher. Então, os dois se completam. Mas, ao estabelecerem esse tipo de relacionamento, precisam tomar certos cuidados, porque à medida que o homem vai se formando, desde pequeno, passa por uma série de experiências que vão estruturar não somente a sua mente, mas também a sua maneira de viver. E, por que não dizer também, o próprio desenvolvimento físico vai ser condicionado em grande parte, não só pela hereditariedade, mas também pelo ambiente. Então, ele se estrutura de uma certa maneira e vai encontrar agora uma pessoa do sexo oposto que também passou por suas experiências, também foi estruturada de uma maneira muitas vezes totalmente diferente. E agora os dois se encontram e vão buscar completar-se. Então é necessário que tomemos certos cuidados, que certos aspectos não sejam, vamos dizer, os interferentes nessa busca
de se completarem. Existem certas características que o indivíduo, quem sabe, desenvolveu, que impedem, que atrapalham esse tipo de relacionamento. Então, precisam buscar uma maneira para resolver esse problema. Então, nós vamos, no próximo bloco, estudar, analisar um pouquinho quais são esses elementos que precisam ser cuidados para que esse relacionamento se faça da maneira mais aceitável e melhor possível. Daqui a pouco, continuaremos. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Voltemos à questão. O que é um homem? Quais são algumas das características da sua personalidade que ele vai usar para estabelecer esse relacionamento de que nós estamos falando? Em primeiro lugar, é necessário que se desenvolva uma capacidade que nós chamamos de capacidade volitiva. Volição, vontade. E não somente a questão de ter vontade. Faz parte desta capacidade o tomar decisões e executá-las. Porque muitas vezes a pessoa toma uma decisão e fica somente nisso. Quando diz, eu tenho muita vontade de fazer isso ou fazer aquilo, mas não executa nada. Na questão de estabelecer um relacionamento, não só o rapaz, mas também a moça, precisa ter desenvolvido essa capacidade de querer e de decidir. E não só de querer e decidir, vai um pouco mais além. Executar e assumir a responsabilidade dessa execução. Essa é uma das mais elevadas capacidades do ser humano, que em geral não quer assumir. Quando alguma coisa acontece como resultado da tomada de decisão, geralmente o ser humano procura encontrar, vamos dizer, um bode expiatório. Procura encontrar alguém ou alguma circunstância sobre a qual lançar a culpa. Porque por natureza o ser humano, é um ser moral. E então tem esse senso de culpa. Muitas vezes diz, mas eu não tive culpa. Ora, muitas vezes não estamos procurando quem é o culpado, mas a pessoa assumir as consequências dos seus atos. E então faz parte também dessa capacidade esse problema da responsabilidade. Responder pelos seus atos, assumir as consequências. E a verdade é o seguinte, a maior parte dessas consequências não são consequências que não se podem mudar. Felizmente, o ser humano, durante a sua existência, durante a sua vida, pode, cada dia, ir mudando as coisas, fazendo novas experiências, tentando encontrar as soluções mais aceitáveis, mais satisfatórias para as quais ele não encontrou solução antes. E agora vai tentar buscar encontrar soluções. Então, a vontade, tanto do rapaz como da menina, da moça, devem ser usadas. E para haver um relacionamento, é preciso dos dois quererem. Os dois tomarem decisões juntos. Vamos estabelecer um relacionamento? Vamos combinar? Vamos namorar um ao outro? Não é? Então, inicia-se esse processo. Agora, processo que tem dois grandes aspectos. O relacionamento mental, psicológico
e o relacionamento físico. No entanto, a questão mais séria aí é que muitas vezes os indivíduos começam com relacionamento físico e depois querem passar para o relacionamento mental. Ou às vezes, nem isso. Lógico que isto vai causar um problema, uma dificuldade. Por quê? Porque o ser humano não é somente físico. O ser humano não é somente sensação física. Ele é um ser completo, uno, indivisível, com várias capacidades e aspectos vários na sua personalidade. Portanto, ou seja, tudo tem que estar envolvido ao estabelecer o relacionamento um com o outro. Então, como eu disse, começando pela vontade, aí começa-se a usar a outra capacidade, em que o rapaz deve, pelo menos, estar mais desenvolvido em virtude da sua própria natureza, que é a capacidade da razão, a capacidade do pensamento, a capacidade de estabelecer a relação entre causa e efeito. E então, prever aquilo que poderá acontecer se continuar numa certa direção. Então, o rapaz deverá ser, vamos dizer, a mente, a razão, e buscar explicar para o outro lado, para a sua companheira agora, com o qual ele está se relacionando, começar a explicar o porquê das coisas. E, por outro lado, outra capacidade que é mais desenvolvida na mulher é exatamente a capacidade afetiva, de amar, de sentir, de querer bem e ser mais meiga, mais atenciosa e procurando trazer para o rapaz que se preocupa mais com a razão das coisas, trazer também esse aspecto afetivo para completar isso. E então, com esses dois aspectos, o racional e o afetivo, racional dele e afetivo dela, pode se estabelecer agora um relacionamento de amizade, de companheirismo, de cooperação. E buscando esse relacionamento, aí poderão, depois de um certo tempo, verificar quais os objetivos desse relacionamento, qual o propósito, e estabelecerem alguma coisa para o futuro, para que o relacionamento também perdure pelo tempo afora. Para isso, é necessário satisfazer certas necessidades, satisfazer certos requisitos. E um deles é justamente os dois terem um ideal comum. Para onde se caminham? Ideal, nós diremos, um certo ponto no qual eles querem alcançar. Ora, se o rapaz quer alcançar um objetivo e a moça, por outro lado, quer alcançar um objetivo totalmente diferente ou direção diferente na vida, é evidente que não vai dar certo. Ainda ontem, no meu escritório, apareceu uma jovenzinha que tinha desfeito esse relacionamento com o rapaz, que já durava 3 anos, mas ela percebeu que o rapaz tinha certos objetivos materialistas na vida. E ela, por sua vez, por ter outras experiências diferentes, pensava, e ainda pensa, que não é buscar satisfazer desejos materiais, interesses de coisas na vida, buscar isso, que não é o objetivo final da vida. Então, tiveram que chegar à conclusão: se você quer continuar nessa direção de buscar
interesse das coisas materiais, em riqueza, em objetos, em coisas, encontrar satisfação em ter coisas, ela diz, eu tenho outra direção, eu tenho outros valores. Então vamos buscar coisas diferentes. E nós dois não podemos lutar juntos buscando coisas totalmente opostas. Então resolveram, de fato, se separarem, deixarem de ter esse tipo de relacionamento. E ela confessa, como afetiva que é, que isso causa sofrimento. Mas, pelo jeito, ela está pensando em certos valores diferentes do que o rapaz. Então é outra questão que, além de alvos ideais, os dois precisam ter em mente. A questão de valores. O que é importante para você e o que é importante para mim? Ora, se nós temos valores totalmente diferentes e às vezes opostos, e mais do que opostos, porque quando são opostos, muitas vezes a gente pode encontrar uma resultante, mas muitas vezes esses tipos de valores são mutuamente exclusivos, um elimina o outro, então não há maneira, não há jeito. Portanto, é necessário que para estabelecer um bom relacionamento, haja uma concordância de valores, uma concordância do que é importante para mim, o que eu considero como essencial. E dentro dos valores existem justamente essas características. Primeiro, valores essenciais. Depois, valores que são importantes. Há valores que são urgentes. E há valores que são secundários, que pode haver ou não. Podemos buscar ou não, que não vai mudar a direção da vida. Portanto, além da vontade, além do aspecto raciocínio racional e aspecto afetivo, há necessidade de haver esses valores. E o valor mais importante para um ser humano é a vida. E é interessante, para manter e continuar a vida, é necessário que se obedeçam certos princípios, certas leis. E então, ao se obedecerem essas leis, você vai ter uma vida mais abundante. Além disso, há valores como a questão de capacidade mental, capacidade afetiva, que devem ser desenvolvidos, devem ser fortalecidos, mas sempre tendo uma certa direção. E, finalmente, há valores que são urgentes. Por exemplo, quando acontece um acidente e tem que ser atendido em regime de urgência, há certas coisas que são mais importantes do que certos protocolos. Numa certa ocasião, um médico pediu urgente sangue para uma transfusão no meio da cirurgia e depois de 5 minutos ainda a pessoa veio, o senhor pode assinar o protocolo? Ora, minha gente, quando você está dependendo no regime de urgência para ter sangue, não se vai pedir protocolo, buscar assinar primeiro para depois buscar o sangue. Há coisas que são urgentes, que têm que ser atendidas imediatamente. Então essa escala de valores precisa ser estabelecida quando dois estão buscando interesses comuns. Fazemos aqui uma pausa e continuaremos no próximo bloco. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe.
Voltemos ao que nós estávamos considerando. Há um outro aspecto no tipo de relacionamento entre rapaz e moça que deve ser observado. É cada um ter a sua própria identidade. Isso vai evitar com que um vá se imergir, se afundar na identidade do outro. Ambos, nos tipos de relacionamento, poderão continuar mantendo cada um a sua identidade própria. Acontece, no entanto, que muitos rapazes e moças não sabem quem são. Isto é, não têm identidade. Ainda geralmente, quando nós começamos um ano letivo, a minha preocupação é pedir aos estudantes que façam uma pequena redação. Quem sou eu? E aí, os alunos começam a perguntar, o que o senhor quer? Digo, eu quero que você diga quem você é, só isso. E alguns dizem, pois olha, professor, eu não sei quem eu sou. Eu estou tentando ainda me encontrar, estou me procurando ainda. É verdade. Se você não sabe nem quem você é, como é que você vai respeitar a identidade do outro? E é interessante, uma das coisas que eu acho notável no existencialismo é aquela ideia de que o outro é um segundo você, segundo eu, que você se projeta no outro. Ora, se o outro é um outro eu, e você não sabe quem você é, como é que você vai saber quem é o outro? Como é que você vai respeitar o outro como um ser semelhante a você, se você não tem identidade própria? Portanto, lembre-se, é preciso primeiro desenvolver uma identidade. E então, sabendo quem você é, você poderá se dirigir ao outro. Vai se dirigir e respeitar o outro por aquilo que ele é em si. E sabem, quando a gente tem esse respeito mútuo de um pelo outro, você vai também ter a capacidade de considerar o que o outro está dizendo, considerar do que o outro gosta e procurar satisfazer essa vontade, esse gosto, respeitando cada um a individualidade do outro. Isso é um dos aspectos fantásticos no relacionamento entre rapaz e moça. Agora, nós já falamos dos ideais comuns e dos objetivos. No entanto, há um outro aspecto que nós deveríamos considerar. Para que você existe? Qual é o objetivo da sua existência? Já sabe? É verdade que as coisas existem com certo propósito, mas muitas pessoas não sabem nem por que estão vivos, nem por que existem. Quando descobrem que nós existimos, seres humanos existem, para compartilhar ou partilhar daquilo que você tem com os outros, no sentido de ajudar o outro a se tornar também ter a sua identidade própria, então você estará descobrindo o segredo da sua existência. Isto é, viver para servir, viver para cooperar, viver para agir em favor do outro. E já se disse, quem não vive para servir não serve para viver. E sabem, há certas coisas que trazem muito mais satisfação do que obter propriedades, coisas, adquirir coisas. Interessante, eu conheço um médico que, aqui no Brasil, ele faturava aí em volta dos seus 20 e poucos mil reais por mês. Mas não estava satisfeito, não estava contente. Um dia ele abandona tudo
e vai trabalhar longe, lá num paizinho da África, para ganhar menos do que 1/10 do que ele ganhava no Brasil. Mas ele me disse depois, agora sim eu estou feliz, estou satisfeito, por quê? Porque eu me sinto realizado, que aquilo que eu faço é, na realidade, para ajudar outros e não para ganhar dinheiro. Agora, por que você trabalha? Simplesmente para ganhar o sustento de cada dia? Ou nesse trabalho, nessa atividade que você exerce, você estará também ajudando outros a crescerem, a desenvolverem as suas próprias capacidades? Assim também deve ser no relacionamento entre rapaz e moça. Se o rapaz, ao se relacionar com a garota, ele quer ajudá-la a crescer, e por vez, por o seu lado, a moça poder, nas suas atividades, dar uma ajuda, um apoio, uma força para o seu companheiro, então haverá uma ajuda mútua. E cada um vai se sentir realizado e satisfeito pelo que faz. Eu tive outro dia calculando, depois de 57 anos de casado, comecei a fazer um cálculo de quantas camisas a minha namorada, que é como eu a chamo a minha esposa, já deve ter lavado, passado, engomado para o marido. Dezenas de milhares. Nunca me pediu um tostão pelo trabalho. Por quê? Porque faz por prazer, faz por amor. E antes de gente sair de casa, tem que passar pela vistoria dela, para verificar se a roupa está bem feita, bem arrumadinho, e que vai representar bem a namorada. Sabem, essa preocupação constante de um pelo outro, de um servir ao outro, de um ajudar ao outro, essa capacidade de cooperação, de serviço, deve se antecipar ao relacionamento. Isto é, a pessoa já deve estar acostumada a fazer isso, ter o prazer de fazer isso. E então, a vida, o relacionamento dos dois vai ser satisfatório. No entanto, há um outro aspecto que nós gostaríamos de considerar. É que atitude você tem pela vida. Como é que você encara as coisas? Tudo que você encontra é difícil, é penoso, você reclama, você tem qualquer dificuldade em aceitar, ou você tem aquela maneira otimista de ver as coisas, ter uma atitude positiva diante da vida. Conhecem aquele ditado que diz, se o destino te oferece um limão, faça com ele uma limonada. E muitas vezes, essas dificuldades, essas intempéries da vida, não são nada mais, nada menos, para o otimista, para aquele que tem uma atitude positiva, não são nada mais do que incentivos, desafios para conseguir alguma coisa mais elevada, para vencer os obstáculos, para derrubar as barreiras, ou para ultrapassá-las, ou fazer das próprias barreiras elementos que possam dar o impulso para maiores conquistas. E, finalmente, nós diríamos ainda que um aspecto importante nesse tipo de relacionamento, o que você espera, o que você crê, o que você acredita, que tipo de fé você tem. Sabem, cada ser humano é dotado dessa capacidade de acreditar em alguma coisa. E se você, ao começar um relacionamento com uma garota ou a garota com você, não tiver nenhuma esperança, você não crê em nada, afinal das contas, o que é que você pensa?
Começar um relacionamento para quê? E se você tem um objetivo, que é um objetivo de você crescer e da outra companheira também crescer, a moça da mesma maneira, então os dois vão crescendo juntos. Por quê? Porque um acredita no outro. Um tem fé que esse tipo de relacionamento vai produzir resultados positivos, vai trazer satisfação pessoal, vai promover a felicidade mútua de um para com o outro. E então poderão crescer, poderão desenvolver-se, poderão durante a sua vida ter momentos em que podem se sentar e traçar planos para o futuro e buscar alcançá-los. Agora, essa fé não deve ser um salto no escuro. Sabe, salto no escuro, você não pode prever nada. E a fé deve estar baseada em evidências. Ora, se outros, por exemplo, tiveram esse tipo de fé e venceram, por que é que você não pode? Isso vai trazer para você essa evidência de que isso serviu para o outro, pode também servir de incentivo para você conseguir. Então, notem, e essa necessidade você tem de esperar alguma coisa. E a esperança, como dizem, a última que morre, a esperança deve ser fundamentada exatamente nessa fé que você tem para o futuro. E quando os dois podem sentar e planejar coisas para o futuro, esses planos devem ser execuíveis. Quer dizer, não uma utopia que você percebe que jamais vai poder ser alcançada, mas fazer planos a curto prazo para que à medida que você vai alcançando, sentir realização daquilo e procurar agora um ponto, um alvo, um ideal um pouco mais elevado e você vai alcançar. E nessa sucessão de conquistas, isto vai fortalecendo cada um individualmente e vai fortalecendo esse relacionamento. Portanto, sucesso naquilo que você espera ao estabelecer um relacionamento com uma garota ou com um rapaz. Boa sorte. Obrigado pela atenção.